Hello boys, hello girls, welcome, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa videoaula. Nono ano A do meu coração, nono B do meu coração, morrendo de saudade de vocês, do nosso abraço, da nossa sala de aula, da nossa convivência, da nossa aprendizagem juntos, das nossas brincadeiras, porém, enquanto o nosso reencontro não acontece, nós nos esbarramos por aqui na virtualidade e vai dar tudo muito certo se Deus quiser e Ele quer. É com muito carinho e alegria que nós iniciamos hoje a nossa primeira videoaula de língua inglesa e vai dar tudo muito certo. Vamos lá? Vamos começar? Ok. Para nossa aula de hoje, o material necessário será o seu livro didático, ou seja, o seu livro de inglês, a sua agenda, caneta, lápis e borracha, ok? Temos aqui alguns lembretes que vão ser revisados em todas as aulas porque são importantes e para que não corra o risco de vocês esquecerem. Vamos lá, pontinho por pontinho, com calma? Registre suas dúvidas e as envie pelos comentários do YouTube ou plataforma plural. E estou assistindo aquela aula, pintou aquela dúvida, o que eu faço? Você pode enviar as suas dúvidas para mim através da plataforma plural ou através dos comentários no canal do YouTube, tá ok? Aí na próxima aula eu trago essas dúvidas aqui e a gente resolve o problema. Ou tenho um contato com você, um feedback, troco uma ideia com você diretamente através da plataforma. Marque sua presença nos comentários no YouTube. Está assistindo ao vídeo, concluiu o vídeo todo, vai lá e I'm present, I'm here, ok? Ou simplesmente presente, não esqueça de colocar seu nome e se você é nono ano A ou nono ano B. Lembrando que a sua presença será registrada em caderneta. Estude em local claro, arejado e organizado. Então, nada de locais escuros, tá certo? Abafados, desorganizados. Organize seu espacinho aí na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha. Desde que seja um lugar que tenha claridade, que você se sente nada de estudar deitado. Deixe o celular longe de você durante o período de estudos, a menos que você acesse a plataforma e o canal pelo celular, tá certo? Mas aí você desativa as suas notificações para você grudar a peteca do oi e se ligar só na aula. Isso é muito importante. Nesse momento em que você está assistindo suas videoaulas, é fundamentalmente importante, indispensável e substituível que você se concentre. Acesse a plataforma plural diariamente para acompanhar o conteúdo e atividades. Gente, preste atenção. Antes de vocês virem ao canal do YouTube, é muito importante acessarem antes a plataforma plural através do seu login, através da sua senha, porque lá podem constar informações que não constam no canal do YouTube, como, por exemplo, informações de atividades, vídeos extras, solicitações e orientações dos professores. Então, antes mesmo de acessar o canal do YouTube, corre para a plataforma plural. Combinado? Combinado. Eu ouvi um combinado? Ouvi sim. Então, vamos continuar. Roteiro de aula. Muito bem, muito bem, muito bem. Pegue a sua agenda, escreva a data de hoje, escreva o nome da nossa belíssima disciplina língua inglesa e registre o que irá ser trabalhado através dessa primeira videoaula. Simple Past versus Present Perfect. E correção das páginas 178 e 179 que eu solicitei que vocês realizassem em casa um pouco antes do período desse distanciamento social. Então, nós vamos corrigir hoje. There is okay? Let's go, class! Agenda, ou mais conhecida como atividade para casa. Como vocês já estão em casa em tempo integral, vamos considerar que você vai trabalhar essa agenda após ter assistido esse vídeo. Estudar ficha de verbos. Verifique a plataforma. Junto a este vídeo, na plataforma plural, vai ter uma ficha de verbos. No final da videoaula eu explico a você, ok? Então, eu gostaria e peço a vocês que estudem essa ficha de verbos, porque é de fundamental importância para que ela seja utilizada de agora por diante, que você vai conhecer o Present Perfect. There is okay, let's go.
Vamos começar com esse assunto, Simple Past versus Present Perfect. Uma leitura rápida, só para a gente entender melhor do que se trata. É o passado em inglês, que é definido pelo Simple Past e pelo Present Perfect. O Present Perfect é sempre uma pedra no sapato dos brasileiros que estão aprendendo inglês. Não há um tempo verbal exatamente correspondente na língua portuguesa, e a pequena diferença entre os diversos tempos verbais em inglês acabam causando erros e confusões. Já que é o início de um novo ano, eu coloquei aqui novo ano porque foi exatamente os planos eram trabalhar essa videoaula, esses slides antes do distanciamento social, tá? Não aconteceu, mas tudo bem, estamos aqui. Vamos dar uma olhada para trás no ano anterior e pensar sobre as diferentes maneiras de se falar sobre o passado. Mais especificamente, hoje as dicas são sobre como usar o passado em inglês, Simple Past e Present Perfect. Olha para cá. Antes de tudo, de qualquer coisa, o que eu quero que o meu nono A e o meu nono B tenham em mente é o seguinte: quando nós falarmos de Simple Past e de Present Perfect, nós estamos falando de tempos relacionados ao passado, a coisas que aconteceram. Isso é muito importante. Então, olha, falou em Simple Past, eu estou falando do passado em inglês. Falou de Present Perfect, eu também estou falando do passado em inglês. Mas eles se apresentam na estrutura da língua inglesa, eles funcionam de formas diferentes e são muito comparados. Por isso que nós vamos falar deles juntos, ok? O Simple Past, ele é relativo ao passado simples do português. E o Present Perfect, que é o que pega mais no pé das pessoas, não tem uma comparação com nenhum tempo da língua inglesa no português, certo? Mas vamos entender bem direitinho o que é o Simple Past e o que é o Present Perfect. There is ok? Então, continuando aqui. Observe essas frases. Acompanha o meu cursor. I worked in London in 2010. Eu trabalhei em Londres em 2010. Ponto. Concordam comigo que essa frase está no passado? Eu trabalhei, não trabalho mais. I worked in London. Certo? Olha aqui o meu verbo, worked, que está no passado. É mesmo, teacher, está no passado. Olha o ED no final. Cuidado, que os verbos que se conjugam no passado com ED no final são chamados de verbos regulares. Mas vocês se lembram muito bem, eu tenho certeza, que alguns verbos também podem ser conjugados no passado sem a presença do ED e sim com formações diferentes. A esses verbos nós chamamos de verbos irregulares. E esses verbos irregulares aparecem na listinha de verbos que eu estou passando para vocês. Olha, gente, não tem outra alternativa. Professora, como é que eu faço para saber se o verbo é regular ou irregular? Verbos terminados em ED, como é o caso de worked no passado, são chamados de verbos irregulares. Verbos que têm outra terminação diferente de ED são chamados de verbos irregulares. E como eu faço para aprendê-los? Não existe nenhuma dica, não existe nenhuma regra, não existe nenhum milagre. A única forma de você aprender os verbos regulares e irregulares na língua inglesa é pegando a listinha e estudando a ferro e a folha, uma forma mecânica mesmo, tá ok? Então, tem uma listinha lá na plataforma, no teu acesso, no teu login, dá uma olhada, aqueles não são todos os verbos de língua inglesa, existem outros, mas podemos começar muito bem se memorizarmos aqueles, ok? Então, repetindo, I worked in London in 2010. Eu trabalhei em Londres em 2010. Agora, olha aqui. I have worked in London since 2010. Eu trabalho em Londres desde 2010. Essa frase está no passado ou no ano? Sim, está. Se eu trabalho em Londres desde 2010, eu estou falando de uma ação que começou a ocorrer, a acontecer em um passado. Que passado é esse? 2010.
Só que diferente da oração anterior, quando eu digo que eu trabalho em Londres desde 2010, eu não quero dizer que eu parei de trabalhar. Eu trabalho desde, ou seja, comecei no passado, mas continuo trabalhando. Veja novamente a diferença. I worked in London in 2010. Eu trabalhei em Londres em 2010. Trabalhei no ano de 2010. É uma ação que tem começo, meio e fim. Finish, acabou. É diferente de I have worked in London since 2010. Eu trabalho em Londres desde 2010 e, pelo jeito, continuo trabalhando. É uma ação do passado que tem relação com o presente. Então, veja o que está aqui no enunciado. Apesar da semelhança, as duas frases estão em tempos verbais completamente diferentes. A primeira frase está no simple present, pois representa uma ação que aconteceu em um tempo definido no passado. A ação de trabalhar em London já foi finalizada. A segunda frase, por sua vez, está no present perfect, por se tratar de uma ação que começou em algum momento do passado, no caso 2010, mas continua se repetindo até o presente. A pessoa ainda trabalha em Londres, a ação não foi finalizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e você, se quiser, se achar necessário, pode pegar o seu caderno em inglês e pode registrar isso. Se não conseguir acompanhar o que eu estou dizendo, pausa, volta um pouquinho o vídeo e copia, tá certo? Sem pressa, você está estudando, está com tia Isa e está tudo certo. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente, falou em simple past, falou em present perfect, falou em tempos verbais do inglês no passado. Falou em simple past, falou em present perfect, eu estou falando de passado. Por que os dois são tão diferentes? Você pode escrever do seu jeitinho, como facilitar a sua compreensão. O simple past é referente a uma ação que começou e terminou no passado. Como aqui no exemplo, I worked in London in 2010. Eu trabalhei em Londres em 2010. Trabalhei, não trabalho mais. E o present perfect está relacionado a uma ação que começou no passado e continua acontecendo. I have worked in London since 2010. Eu trabalhei em Londres desde 2010, mas continuo trabalhando. Deu para ter uma ideia agora do que é simple past, do que é present perfect? There's ok. Continuando. Vamos falar um pouquinho especificamente a respeito do simple past. Simple past. Em geral, o simple past é usado para descrever uma ação que começou e terminou no passado e que aconteceu dentro de um período específico. Então, isso nós já sabemos. Começou e terminou no passado, ficou lá atrás. É o leite derramado que se chama. E que aconteceu dentro de um determinado período específico. Preste atenção. Não é obrigatório, mas é uma quase regra que todas as vezes que a gente for usar no inglês uma frase como simple past, ou seja, usando uma ação que começou e terminou no passado, ao fim dessa oração a gente usa um advérbio de tempo. Ontem, semana passada, mês passado, sexta-feira, yesterday, last week, last month, Friday, dando a ideia de quando exatamente aquilo aconteceu. É diferente no português. Nosso passado simples, a gente diz assim, deixa-me ver, eu comi um hambúrguer sexta-feira. Eu posso dizer isso, eu não posso? Tudo bem. Eu estou usando o passado simples, não estou? Estou sim. Eu estou me referindo a uma ação que começou no passado e terminou no passado. Não continua ocorrendo. Eu comi um hambúrguer sexta-feira. Mas esse sexta-feira eu uso se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dizer somente eu comi um hambúrguer. Tudo bem, não tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, se eu quiser, eu posso especificar, sexta-feira, semana passada, mês passado, no passado. Eu escolho. No inglês, isso funciona um pouquinho diferente. Não é obrigatório eu dizer I eat
hambúrguer Friday. Eu comi um hambúrguer sexta-feira. Não é obrigatório especificar, mas é quase uma regra que no simple past, que no passado simples, eu especifique quando eu pratiquei determinada ação. Isso é uma característica muito forte no simple past, ok? Vamos olhar aqui alguns exemplos. You came to work late last week. Você veio para o trabalho atrasado na semana passada. Eu poderia dizer somente you came to work late. Você veio para o trabalho atrasado. A ação que começou no passado e terminou no passado. Essa pessoa ainda não está atrasada. Aquilo já acabou. Mas como eu falei para vocês, é quase uma regra que no simple past a gente usa alguma referência de tempo passado. Last week. I walked to school yesterday. Eu fui a pé para a escola ontem. Eu poderia tranquilamente falar apenas I walked to school. Eu fui caminhando para a escola, eu fui a pé para a escola. Não é verdade? Não teria problema nenhum. Mas é quase uma regra que eu determine, defina quando isso aconteceu. E eu uso yesterday, ontem. Veja essa pergunta. Did she the movie with George? Ela viu o filme com George? Sim, é uma pergunta no simple past. Porque apesar de não saber o tempo exato que o evento aconteceu, quando eu pergunto, ela viu o filme com George? Eu não sei se foi ontem, se foi semana passada. É claro que isso aconteceu em determinado momento em que George viu o filme no passado, ok? He studied French in school. Ela estudou francês na escola. Veja que nesse caso eu tenho simple past. Eu estou me referindo a algo que começou e terminou no passado. Ela estudou francês na escola, ela não estuda mais. E não coloquei nenhuma relação a quando. Se foi ano passado, se foi há 2 anos atrás. Não é um erro, mas para os ouvidinhos do norte-americano, para os ouvidinhos do gringo, como se diz, soa estranho usar o simple past sem usar uma referência ao passado. Não está errado, mas é estranho. There's ok? Uma outra observação importante a respeito do simple past é que o verbo, obviamente, sempre vai estar no tempo verbal simple past. E aí você precisa ter muito cuidado, porque alguns verbos se conjugam no simple past, acrescentando-se apenas ed. É o caso aqui, por exemplo, de walked, studied, o infinitivo woke, o infinitivo study. Para ser transformado em passado, é só acrescentar ed ao fim. Walked, studied. Mas existem verbos que se transformam em simple past com outras terminações. Come, came. So, que é ver, enxergar, se transformou em see. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá certo, gente? E como é que eu faço para saber quando é que o verbo é regular, quando é que o verbo é irregular? Gruda a peteca no olho, na atividade, na fichinha com a lista de verbos irregulares que eu passei para você. Tem que estudar. Se não estudar, vai ter probleminhas, porque não existe regra para isso. Lembrando que esse did aqui é o verbo auxiliar, que indica que a frase é uma interrogativa, mas nós não vamos ver interrogativa no momento, foi só para ilustrar. Tudo ok com simple past? Muito bem. Present perfect. O present perfect, por outro lado, descreve algo que aconteceu em um momento indeterminado ou vários momentos não especificados no passado. Nos casos em que o present perfect é usado, a informação mais importante é a ação, o fato ocorrido, e não quando isso aconteceu. É bem diferente do simple past. No simple past, a gente tem a preocupação de saber quando ocorreu. Yesterday, last year, last month, Sunday, Saturday, quando? Já o present perfect, o que importa foi o que aconteceu e não quando aconteceu. Por isso que ele dispensa o uso de advérbios de tempo. Vamos olhar aqui os exemplos.
Meg has come late to work 3 times already. Meg já vem atrasada para o trabalho 3 vezes. Está no passado? Está no passado. Veja que eu não usei advérbio de tempo. Eu poderia ter dito quando, em que ano, em que mês ela chegou. Ela veio atrasada ao trabalho 3 vezes. Mas, em se tratando de present perfect, que são ações que a gente não tem o tempo determinado, essa informação de quando foi não me interessa, ok? Não sabemos quando especificamente Meg estava atrasada. O fato importante é que ela estava atrasada. I have gone by bus before, but nowadays I go by foot. Eu ia a pé para a escola antes, mas hoje em dia eu vou a pé. Perdão, gente, tem um errinho aqui. Eu ia de ônibus, by bus. Eu ia de ônibus para a escola antes, mas hoje em dia eu vou a pé. Eu ia de ônibus. Ação do passado. Ele diz quando? Em que ano? Mês passado? Semana passada? Só se sabe que era no passado, mas não se sabe quando. Eu não coloquei aí I have gone by bus last year, ano passado. Não, eu só coloquei I have gone by bus before. Eu ia a pé para a escola antes, mas quando era assim antes? Não se sabe. Então, nós temos um present perfect. Has she seen the movie? Ela já viu o filme? Nós não queremos saber quando ela viu o filme, apenas se ela fez ou não. Então, o present perfect está preocupado com a ação e não com o tempo. E diferente também do simple past. O seu passado não é formado pelo acréscimo de ed, ou, no caso dos verbos irregulares, por outra terminação. Ele vai ser formado pelo verbo have, que é o verbo ter, mais o verbo no particípio. Sempre, professora? Yes, sir. Sempre. Tá ok? Professora, se é formado pelo verbo ter, mais o particípio, porque aqui na minha primeira frase eu tenho has, porque has é variação do verbo have, não é? Eu digo I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. O que isso significa? Que na conjugação do verbo have, todos os sujeitos, todos os pronomes vão receber a forma normal have, mas a terceira pessoa do singular, no masculino e no feminino, he, she, it, vão receber o has. Então, se eu estou falando de Meg, eu estou falando dela. Se eu estou falando dela, o pronome que pode substituir esse sujeito é she. She has. Veja aqui a diferença. I have. Não estou falando da terceira pessoa do singular, eu estou falando da primeira pessoa do singular. Então, volta para o have. Lembrando que nós vamos usar o have ou has mais o verbo no particípio. Professora, eu não sei conjugar o verbo no particípio. Aí está a importância de você estudar com muito afinco a listinha que está na plataforma plural. Tá ok? Precisas dela ou então nada feito. That's ok? Bom, gente, na próxima aula nós iremos trabalhar mais e melhor tanto o simple past quanto o present perfect. E hoje eu só quis mostrar para você de forma geral, dar uma visão geral, uma clareada nas ideias sobre esses dois tempos verbais. Quero que vocês estudem a lista, por favor, que eu estou enviando para vocês. E a partir daí a gente vai começar a se aprofundar nos exercícios. Mas para que vocês tenham um bom desenvolvimento, é muito importante que vocês estudem a lista que foi pela plataforma plural, ok? Ok. Enquanto isso, enquanto vocês estão se familiarizando com a listinha, vamos fazer uma pequena revisão desse assunto que a gente viu na semaninha antes do processo de distanciamento social, que é o Extreme Sports, ou Action Sports, né? Esportes extremos, esportes de ação, esportes radicais, esportes de aventura, tá bom? É bem simples
e ajuda você a ampliar o seu vocabulário. Vamos lembrar de algumas coisas? Então, fica aí no seu livro, na página 178. Aqui na tela do notebook está um pouquinho diferente do que está no seu livro, porque eu coloquei lado a lado para melhorar o tamanho para mim, mas você acompanha normalmente. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui os nomes dos esportes, dos extreme sports, or action sports, né, que são os esportes de ação, esportes de aventura, e vamos relacionar as gravuras. Eu tenho certeza que alguns aqui vocês lembram muito bem. Vamos lá, gente, eu vou lendo aqui do meu livro também, porque fica melhor a minha visualização, ok? Primeiro esporte, mountain biking. Repeat, mountain biking. Vamos procurar não associar os nomes aos significados literais, tá certo? Vamos procurar associar os nomes às gravuras e se acostumando com isso. É assim que se aprende inglês. Mountain biking. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Muito bem. Olha aqui, ó. Você tá vendo um rapaz com a bicicleta em um lugar que pode ser uma montanha. É ciclismo na montanha, né, gente? Então, letra D. É importante que você não apenas copie a resposta correta, como você associe, ok? Vamos lá. Rock climbing. Rock climbing. Letra B, escalada. Muito bem. Bungee jumping. Letra C, aquele pulo no nada, né, gente? Surfing, que eu acredito que todos vocês conheçam muito bem, né? Surfing. Letra E. Olha aqui a figura da letra E. Rafting. Letra A, que é o remo com obstáculos. Hang gliding. Hang gliding. Letra K. Olha aqui, asa delta. Skateboarding. Skateboarding. Letra H. O velho e bom skate, que alguns de vocês gostam muito, tenho certeza. Skydiving, que é nada mais nada menos do que o mergulho no céu, mais conhecido por nós como paraquedismo. Letra F. Rappel. Letra I de Isa, né? Corda, montanhas, montes, não é? É uma escalada às avessas, vamos colocar assim. Scuba diving. Lembram do que é? Mergulho. Todas as vezes que a gente ouve falar em diving, a gente vai relacionar a mergulho, tá? Só que em locais diferentes. Como agora, por exemplo, letra L, sandboarding. Sandboarding, que é surfar aonde, gente? Na areia, letra L. E por fim, letra I, skiing. Skiing. Estou procurando a letra I. Achamos. Então é isso, ok? Alguma dúvida com relação a isso? Extreme Sports. Trabalha esse vocabulário em casa, tá? Página 179 para a gente encerrar. Talk to a classmate, then write down the answers. Which of these sports do you do? Bom, converse com seu colega de classe, que no momento não vai ser possível, mas em breve será. E depois escreva as respostas abaixo. Quais desses esportes você faz, você pratica? Letra A, in the water. Na água. É só você olhar a figurinha do outro lado. Não vale copiar a letra, tem que copiar o esporte, tá certo, gente? Para a gente se familiarizando com essa escrita do jeito que está aí na atividade. In the water, se você acha que vai esquecer o que significa, coloca ao lado a letra A, na água. Nós temos aí, ó, scuba diving, que é um mergulho. Nós temos aí o surfing, que é o surf propriamente dito, não é, gente? E nós temos aí o rafting, a letra A, tá vendo lá? O remo com obstáculos. Which of the sports do you do on the ground? Você faz
no solo. A maior parte deles, né? Nós temos aí rappel. Nós temos aí o rock climbing, que é a escalada. Skateboarding, que nós fazemos na rua, não é? Ground, solo. O skiing, que é feito na neve e é considerado solo, sim. Sandboarding, que é o surf na areia. E o mountain biking, que é o ciclismo na montanha. Muito bem. Letra C, which of the sport do you do? Which of the sport do you do in the air? Quais desses nós praticamos no ar? Skydiving, que é o paraquedismo. Hang-gliding, que no caso é a asa delta. E o bungee jumping, que é o pulo no ar. Muito bem. Which of the sports do you wear a helmet? Em quais desses esportes você usa? Quem lembra o que é um helmet? Isso mesmo, equipamento de proteção, capacete. Se acha que vai esquecer, escreve ao lado da letra A, helmet, capacete. Quais desses você usa, você trabalha, pratica usando capacete? Estão aí as respostas, não é? Rock climb, que é a escalada. Rappel, mountain biking, skateboarding. Sem o capacete fica perigoso. In which of the sports do you jump off a high place? Você salta de um lugar alto. De qual desses? Bungee jumping? Skydiving? Very well. Letra C. In which of the sports do you use a rope? Usa o quê? Usa uma corda, gente. Para quais desses? Rappel, bungee jumping, muito bem. In which of the sports do you use a board? Você usa um quadro. Quadro, no sentido, certo, gente, de uma plataforma retangular, que pode ser de aço, que pode ser de algum material de ferro, de madeira consistente. Um quadro porque ele é uma plataforma plana, quadrada ou retangular, ok? A gente usa isso para quê? Para prancha do sandboarding, do skateboarding e do surfing. Muito bem. Gente, essa nossa primeira videoaula teve o objetivo de aproximar vocês um pouquinho dos tempos verbais simple past e present perfect. Nós vamos nos adentrar ainda nesse assunto, nos aprofundar. É só para que vocês tivessem uma visão melhor do que vem pela frente. Fiquem à vontade para voltarem o vídeo quantas vezes forem necessárias, fazerem anotações, fazerem registros. Fiquem à vontade, tá? O mesmo é válido para as anotações de vocabulário. E, por favor, estudem a listinha que está indo para casa para vocês estudarem. Não é para ficar de enfeite. Foi muito bom encontrar vocês. Eu espero que nosso encontro presencial, físico, esteja cada vez mais próximo, aconteça o mais rápido possível. Eu amo muito os meus alunos, eu amo muito os meus nonos anos e sinto muita falta de vocês. Sei que esse afastamento se faz necessário no momento, mas também sei que Deus está cuidando de todos nós e nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos vencer isso e vamos comemorar isso juntos, se Deus quiser e Ele quer. Bons estudos, até a próxima. Um beijo no coração. See you!